A mensagem traz como título Caridade do Pensamento. Sabemos todos que o pensamento é onda de vida criadora, emitindo forças e atraindo-as, segundo a natureza que lhe é própria. Fácil entender, à vista disso, que nos movemos todos num oceano de energia mental. Cada um de nós é um centro de princípios atuantes ou de irradiações que liberamos, consciente ou inconscientemente. Sem dúvida, a palavra é o veículo natural que nos exprime as ideias e as intenções que nos caracterizem, mas o pensamento em si, conquanto a força mental seja neutra, qual ocorre a eletricidade, é um instrumento genuíno das vibrações benéficas ou negativas que lançamos de nós, sem a apreciação imediata dos outros. Meditemos nisso, afastemos do campo íntimo qualquer expressão de ressentimento, mágoa, queixa ou ciúme, modalidades de ódio, sempre suscetível de carrear a destruição. Se tens fé em Deus, já sabes que o amor é a presença da luz que dissolve as trevas. Cultivemos a caridade do pensamento. Dá o que possas em auxílio aos outros. No entanto, envolve de simpatia e compreensão tudo aquilo que dês. No exercício da compaixão, que é a beneficência da alma, revisa o que sentes, o que desejas, o que acreditas e o que falas, efetuando a triagem dos propósitos mais ocultos que te inspirem, a fim de que se traduzam em bondade e entendimento, porque mais dia, menos dia, as nossas manifestações mais íntimas se evidenciam ou se revelam. Inelutavelmente, de vez que tudo aquilo que colocarmos no oceano da vida para nós voltará. Mensagem de Francisco Cândido Xavier, da obra Paciência. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco, que nós possamos estar com o nosso pensamento elevado, deixando os problemas do nosso dia a dia lá da porta para fora, para que os trabalhadores espirituais, para que nossos mentores nos tenham acesso, façam a acolhida necessária e nos tragam todos os fluidos que necessitamos e que tanto necessitamos, não é? Para o tema da nossa conversa de hoje, final de semana eu estava vendo alguns vídeos e aí vi uma conversa muito interessante que o palestrante Haroldo Dutra Dias, que deve ser conhecido da grande maioria de vocês, que ele fazia com as pessoas da plateia, e aí ele falava sobre as atribulações da vida, de como a gente enxerga essas atribulações da vida, quais são as escolhas que nós fazemos para a nossa vida diante dessas dificuldades, né? Se algumas vezes a gente valoriza demais as dificuldades que estamos enfrentando e acaba que a gente não consegue perceber todas as bênçãos e as alegrias que nos envolvem, que na maioria das vezes são de maior quantidade, de mais importância na nossa vida, mas acaba que algumas dificuldades se fazem muito presente devido à valorização que nós damos para ela mesmo. E isso não é diminuir o sofrimento de ninguém ou colocar um peso em determinado sofrimento. Ninguém sabe a maneira que os outros sentem, a maneira que os outros vivem essas dificuldades, para poder julgar ao ponto de dizer assim: olha, você tem muito mais bênção na tua vida, isso aqui é uma besteira. Não é isso. Agora, para aqueles que acreditam em Deus e sabem que Deus é perfeito, justo e cuida da vida de cada um de nós, é necessário que acreditemos que as bênçãos, mesmo que a gente não sinta, mas que as bênçãos são presentes na nossa vida. Estarmos vivos é a maior bênção. É o diamante, é estarmos vivos, né? Então, ele escolhe para esse roteiro uma carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. E aí eu vou lendo uns pedacinhos, a carta é um pouco comprida, nós vamos ler só um pedacinho dela, e a gente vai comentando, né, para a gente dividir. Então não é como se fosse uma palestra, é uma conversa, né? Então diz assim: Timóteo, meu amado filho. Agora a gente pensa assim, ó, já nesse comecinho assim, ó,
meu amado filho. Pensando que é Paulo que está falando aqui, vocês acham que esse meu amado filho é só uma expressão ou é sincero? Partiu de Paulo. Então a gente tem certeza absoluta de que Paulo considerava Timóteo um filho. E quando ele diz meu amado filho, é realmente com todo o amor que um pai fala a um filho, né? É lógico que Paulo não era o pai biológico de Timóteo, né? Mas era um pai adotivo, digamos assim. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. E segue. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura. Vejam só, um fato interessante. Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso em Roma. Ele começa dizendo, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Aí a gente para pensar, mas pera lá, não era melhor ele dizer a quem eu sirvo com uma consciência pura? O que é essa parte? A quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Alguém que está aqui acha que os nossos antepassados não fazem parte da nossa vida? Vocês já pararam para pensar o que os nossos bisa, trisa, tataravô passaram para que hoje nós aqui estejamos? Já pararam para imaginar aqueles que fugiram da Primeira Guerra, aqueles que passaram pela Segunda Guerra, aqueles que passaram por tantas dificuldades que a história nos relata, para que hoje nós possamos estar aqui, agasalhados, cobertos? Será que a gente é grato a tudo isso e a gente faz com que essa história daqueles que nos antecederam faça parte das nossas vidas? Ou será que na nossa consciência eles só são um parente distante que não conhecemos? É interessante pensar, né? Tudo que nos antecede para que hoje estejamos aqui. E se a gente não tem essa consciência, grato também não somos, né? Então é importante refletir sobre isso, sobre todos aqueles que nos antecederam. E Paulo, quando diz que desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, ele está relembrando todos esses que nos antecederam, todos esses que vieram antes de nós, né? E aí eu paro para pensar, eu que já sou pai, e que parece que até ontem eu era só filho. Mas passa rápido, né, gente? Passa rápido. Ontem eu era só filho. Hoje eu já sou pai. E já entendo as coisas como pai. Mas ainda não entendo como avô, né? Meus pais entendem as coisas como avós. E a gente começa a perceber que a vida é uma ciranda. Que a vida é uma ciranda. Então, o filho de hoje vai ser o pai de amanhã, né? E quando essa ciranda vai ocorrendo através das reencarnações, digamos assim, né? Como é tudo programado, você vem filho, você vem mãe, né? E assim sucessivamente, a gente percebe, tem uma compreensão, quanto mais o tempo passa, e mais a gente estuda e entende como funcionam esses mecanismos de reencarnação, a gente vai entendendo e vai dando mais valor a essas pessoas que nos deram a vida, que são os nossos pais, que são os nossos avós, que são os nossos bisavós, e assim por diante. E aí que se faz tão importante o capítulo do Evangelho, onde diz para honrarmos pai e mãe. Honrarmos. Eu sei que muitas vezes, nesse quesito valorização dos problemas, e é óbvio que se nós estamos num mundo de provas e expiações, nossos pais não são perfeitos, assim como nós também não somos. E é engraçado porque
se a gente valorizar os erros dos nossos pais, né, tudo aquilo que eles erraram conosco, vai ser verdade? Vai. Mas será que vai ser justo? Será que nós, no lugar deles, faríamos diferentes? Mas se tivéssemos vivido a história deles. Nos diz Emmanuel que para termos uma noção razoável da situação do espírito, precisamos avaliar as últimas 200 encarnações dele. Então, será que é válido o julgamento? Porque eu, dentro da minha casa, tenho filho de várias idades. Então, eu tenho a Amélie com 4, vai fazer 4, tem 3, a Aimee tem 9, vai fazer 10, e a Isabela tem 20, quase indo para 21. Como todas fazem aniversário nesse ano, ainda mais no final do ano, elas não fizeram ainda. Então, 3, 4 e 20, e vão fazer 4, 10 e 21. Aí eu paro e percebo a Amélie olhando para mim, e se eu fosse só metade do que ela acha que eu sou, nossa, eu seria muito acima da média. Porque ela me acha muito grande, ela me acha muito inteligente. Quando eu respondo as coisas para ela, perguntas bobas, ela fala, nossa, pai, você sabe tudo. Sabe tudo. Ao mesmo tempo que se eu fosse só metade ignorante do que a minha filha de 20 acha que eu sou, eu também seria um homem bem sucedido, né? Porque a adolescência traz essa explosão de sentimentos. E é assim que precisa ser mesmo. Precisa explodir, precisa vir tudo isso à tona, para que na época certa se acalme, para que não se tornem adultos que tudo está bom. Ah, pode ser qualquer coisa. Tá bom assim? Ah, tanto faz. Sabe? Então é importante que na idade correta venha tudo isso à tona e que a gente saiba o manejo entre respeito, né, entre limites, mas que a gente compreenda que é uma fase, né, onde isso realmente ocorre. Para que lá na frente assim, você quer viver? Ah, não sei, tanto faz. Mas você gosta da tua vida? Ah, não sei. Né? Então, é engraçado essa ciranda. É engraçado essa ciranda, porque quando eu tomei conta desse conteúdo, me veio à memória que parece que foi ontem, gente, que eu era só filho. Parece que foi ontem. E logo mais, talvez eu seja avô, e daqui a pouco eu desencarno, e daqui a pouco eu vou ser filho de novo, e assim segue. Então vocês percebem que não cabem julgamentos, cabem honra àqueles que vieram antes de nós. Porque se você está vivo e está aqui, é porque alguém foi gerador da tua vida. E isso é o diamante de milhões. Então não vale a pena valorizar as 100 gramas de ouro que talvez você não recebeu, se a tua vida é um diamante de milhões. Então, se seu pai sumiu e foi embora, se sua mãe isso, se sua mãe aquilo, não importa. Você está vivo. E é isso que basta para ser feliz e fazer a diferença. É só isso. Jesus nasceu numa manjedoura para nos mostrar que não importa de onde parte, importa para onde vai. Aí vocês podem pensar, mas você está falando de Jesus, né? Jesus é diferente. De fato, Jesus é o espírito mais puro que aqui reencarnou. Mas então eu vou contar uma historinha para vocês, de uma pessoa conhecida de vocês. Certa vez, uma moça que morava no interior, analfabeta, com 20 anos de idade, com muitos sonhos, com muitas vontades, resolveu vir para a cidade grande e arrumou um emprego numa casa para trabalhar de doméstica. Isso na década de 70, onde as domésticas geralmente moravam na casa das pessoas, né? E ela veio do interior, onde passava bastante necessidade, tinha pouco do básico, digamos assim. E ela foi trabalhar na casa de um bancário,
né? Na década de 70, os bancários eram uma profissão assim, muito valorizada, né? Então tinha uma boa condição. E ela foi morar lá, e nessa casa tinham 3 filhos. E o filho mais novo, de 18 anos, se encantou por essa moça e acabou que ele engravidou ela. E aí, nessa década de 70, né, foi tipo assim, nossa, e agora? Um escândalo, uma vergonha para a família. E aí essa família sumiu com esse rapaz, né? Botou para morar fora, botou para estudar em outra cidade e tal, e essa moça continuou morando ali na casa até o dia que foi ficando insustentável a situação e ela acabou voltando para o interior de Minas, né? E voltou para toda aquela dificuldade, e alguns meses depois nascia um bebê que levava o nome de Haroldo Dutra Dias. Esse bebê, com 10 anos de idade, morou em 8 casas diferentes. 8 casas diferentes. Né? Muita dificuldade. Hoje ele é juiz de direito. Palestrante conhecido de todos nós. Né? E um baita palestrante, né, gente? Um baita palestrante. Então, será que se Haroldo valorizasse todas essas dificuldades dele e ficasse lá choramingando, será que ele seria quem ele é hoje? Vou repetir. Isso não é diminuir a dor e o problema de ninguém. Mas, gente, nós estamos vivos. Estamos aqui. É vida que segue. Nós nascemos para ser felizes. Esse é o nosso destino. Essa é a única opção válida. Porque Deus não vai permitir que a gente desista. Não vai. Se for preciso 50 reencarnações, vão acontecer? Vão. Se for preciso 100, também vão. E se for 200, também. Das ovelhas que me confiastes, nenhuma se perderá. Nenhuma é nenhuma. Então, gente, vamos entender que os problemas fazem parte das nossas vidas, sim. As dificuldades fazem parte das nossas vidas, sim, mas elas têm propósito. E o único propósito é fazer de nós pessoas melhores. Melhores. Vamos continuar. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro a tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Vejam só, né? A cadeia das gerações, a ciranda da vida, né? Que habitou na sua avó Lloyd, que habitou na sua mãe Eunice e que habita em ti. Também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Quando a gente lê essa parte, dá a impressão que Paulo deu um passe nele, né? Paulo deu um passe e fez assim: pela imposição das minhas mãos, desperta o teu dom. Será que foi isso mesmo? Todos nós, durante a nossa vida, temos pessoas que colocaram a mão sobre nossas cabeças. Então, eu vou contar para vocês mais ou menos como que foi a minha chegada aqui no Centro Espírita. Estava com a vida bem conturbada mesmo, mediunidade desregulada, abuso de álcool, cigarro, drogas, uma situação complicada. E aí, mediunidade, né? Fazendo uso de tudo isso, e daí com mediunidade é uma bomba relógio, né? É quase uma bomba relógio. Até que certo dia alguém me deu um presente. Olha, vou te dar esse livro de presente. O Livro dos Espíritos. E ali eu comecei a ler. E na minha concepção até então, como que Deus pode existir se existe tanta desgraça no mundo? Se dizem que Deus é justo e existe injustiça, Deus pode tudo,
Deus está em toda parte, logicamente Deus não existe. E aí, através do livro dos Espíritos, eu conheci a reencarnação. E aí eu fui buscar atendimento espiritual, porque eu não estava dando conta da mediunidade, né? Fui buscar atendimento espiritual e fui parar no centro espírita lá em Ponta Grossa. Porque o centro de Prudentópolis não deve ser lá grande coisa, né? Sei lá quem que frequenta lá, todo mundo fala mal daquilo. Eu fui parar lá em Ponta Grossa. Aí fiz um atendimento fraterno lá. E o senhor que me atendeu lá já foi uma pessoa, a pessoa que me deu o livro, foi uma pessoa que despertou um dom em mim. A pessoa que me atendeu lá em Ponta Grossa fez imposição de mãos sobre mim e despertou um dom em mim. E ela me disse: mas por que você não vai no centro espírita lá em Prudentópolis? E eu morava ali, gente. Dá 50 metros daqui. Por que você não vai no centro espírita? Mas o centro lá é bom? É bom, é o centro federado. Conheço o pessoal de lá, seu Joacir, o Beto, assim, sabe? E eu vim aqui. Aí, gente, eu frequentei aqui na segunda-feira e eu quis estudar, porque eu gostei do livro dos Espíritos. Aí o Beto frequentava a mesa de estudos aqui, ele levantou e começou um grupo novo para iniciantes. Isso não é fazer uma imposição de mãos na cabeça da gente? Isso não é fazer aquilo que a gente precisa? E eu sou grato, gente, grato. Até eu nunca vou esquecer. Aí, daquele grupo que estava lá, nós estávamos em 4, 5 iniciantes. Ficou só eu. E aí o Beto falou assim para mim: agora vamos lá para a mesa de estudos. E aí eu cheguei aqui na mesa de estudos e com a impaciência que me acompanha até hoje, comecei a incomodar o seu Joacir. Não, porque a gente precisa de um estudo de mediunidade, porque eu quero participar da mediúnica, porque eu quero estudo da mediunidade, porque isso, porque aquilo. E o seu Joacir: calma, Thiago, as coisas não são assim. Não, porque se não puder fazer, eu vou fazer lá em Ponta Grossa, porque eu peço para alguém vir. Aquela impaciência que me persegue até hoje. E aí o Sr. Joacir, com toda a paciência do mundo, me acolheu, me explicou, me orientou inúmeras vezes que foram necessárias. Então, será que o Sr. Joacir não foi também uma pessoa que fez imposição de mãos sobre minha cabeça, despertando um dom? Aí, certo dia no estudo, o Beto falou assim para mim: vou te dar um tema aqui, no estudo que vem você vai fazer uma palestra para nós, para o pessoal do estudo, para ver como é que você vai. Você está louco, Beto? Não, vai fazer, está aqui o tema, ó. Estuda aqui e apresenta para nós. Cheguei eu no estudo, estavam os 8, 9 do estudo sentadinho aqui, e eu fiz a palestra para eles. Percebe que mais uma vez o Beto estava fazendo uma imposição de mão sobre mim? Como não ser grato a essas pessoas? Como não valorizar esse acolhimento? Agora, eu duvido tem alguém aqui que não recebe imposição de mãos como essas que eu recebi durante a vida. Duvido alguém aqui estar desamparado. Duvido. Porque Deus não permite. Todos nós recebemos pessoas que desenvolvem, que desabrocham, que buscam nos incentivar o desenvolvimento desses dons dentro de cada um de nós. Porque quando a gente reencarna, a gente vem com os nossos dons acumulados. Nossa parte, vamos dizer lá, fiz uma poupancinha de 10 mil reais. Mas Deus deposita mais uns 150 mil, assim. Né? A gente tem 10. Deus deposita mais uns 150 e diz: vai, meu filho. Assina uma promissória lá no mundo espiritual. E diz: vai, meu filho. Chega aqui com 160 mil de dons. Então, é só a gente prestar atenção nas pessoas que nos cercam, nas pessoas que nos acolhem, nas pessoas que nos amparam, nas pessoas que nos mantêm de pé durante a vida. São essas pessoas que Paulo se refere quando ele diz que pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus.
todo sofrimento carrega uma bênção. Fato. E é por isso que Paulo diz, portanto, não te envergonhes do testemunho. Não te envergonhe dos teus sofrimentos. Viva o teu sofrimento. Aprenda com ele. Atribua a ele o valor que ele merece. Tire tudo aquilo de lição que o sofrimento pode te trazer. Porque você vai se tornar uma pessoa melhor. Afinal, como é que vocês acham que estão os espíritos puros? Você acha que eles nasceram com sorte e que chegaram lá, toda aquela bondade diante da dificuldade, o mundo pegando fogo? E eles pensando assim, nós amamos a humanidade. Como é que vocês acham que Jesus chegou na condição de estarem matando ele e ele dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem? Você acha que foi ao acaso? Não foi, gente. Não foi. Os espíritos puros são forjados na dificuldade, que o Wolverine passa vergonha. O corpo de adamante do Wolverine passa vergonha perto dos espíritos de luz. Porque eles passaram pela ingratidão, eles passaram pela impaciência, eles passaram pela falta de amor, eles passaram pelo abandono. Não julgaram, amaram. Então é por isso que Paulo diz, não te envergonhes do teu testemunho de mim, sou prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho. E ele diz, mas sendo fortaleza no sentido de resistir. Fortaleza e de amor e de moderação. Então, é um processo. Aceitemos o nosso processo sem vergonha. Sem vergonha nenhuma. E vamos evoluir com tudo que acontece de difícil conosco. E para terminar, ele diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, gente, santa vocação, todos nós temos nossas vocações. Muitas vezes nós gostaríamos de ter a vocação do vizinho. Porque é mais bonita. Nossa, se eu fosse palestrante, eu ia... Meu Deus. Gente, vocês já pararam para pensar o que é grande para Deus? Já pararam para pensar? Vamos supor que eu, Thiago, estou fazendo palestra aqui na frente. E o meu público fosse o planeta Terra inteirinho. Todas as pessoas do planeta Terra. Para Deus é um público grande? Ou será que Deus ia olhar assim, que tal? Reuniu todos os encarnados daquele planetinha lá da Via Láctea. Mesmo assim, seria uma tarefa pequena. Então não pensem que existe diferença de vir falar aqui na frente, de aplicar o passe, de entregar o cartãozinho lá na frente, de mandar todo dia mensagem no grupo do Centro Espírita, né? Com áudio, de boa vibração, com áudio, com boas mensagens. Não existe diferença nessa tarefa. Não existe proporção maior ou proporção menor. Se você faz, faça bem feito. É a tua vocação. Recebeu um momento espírita todo dia é uma bênção. É uma bênção do mesmo tamanho que ser esclarecedor numa mediúnica, que ser médium de suporte numa mediúnica. É uma tarefa da mesma grandiosidade daquele que põe água nos copinhos lá da frente. Exatamente do mesmo tamanho, porque para Deus tudo é pequeno. Tudo. Então, gente, não tenhamos a falsa impressão que uns trabalhos são melhores do que outros. Simplesmente façamos a nossa parte. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.